Saudações, turma! Vamos então falar do método de ordenação Quicksort. Quicksort é o algoritmo de ordenação interna mais rápido que se conhece para uma ampla variedade de situações. E provavelmente é o mais utilizado, dentre todos os algoritmos. Ele foi inventado em 60 e foi publicado em 62 após vários refinamentos. A ideia básica do algoritmo é dividir o problema de ordenar um conjunto com N itens em dois problemas menores. A seguir, esses dois problemas menores são ordenados independentemente, depois os resultados deles são combinados para produzir então a solução do problema maior. A parte mais delicada do processo é o procedimento de partição, que tem que rearranjar o vetor por meio de escolha arbitrária de um item x do vetor chamado pivô, de tal forma que ao final o vetor A está particionado em uma parte esquerda com chaves menores ou iguais a x e uma parte direita com chaves maiores ou iguais a x. Para aquele conjunto que a gente costuma utilizar aqui como ilustração, conjunto ordena, nós utilizarmos como método para a escolha do pivô a seguinte equação. A na posição I mais J dividido por 2, considerando que inicialmente o I é 1 e J é 6, então o nosso X, o pivô, será A na posição 3, que é igual ao D. Então vamos dar uma olhada. Então nós teríamos o D então, como o pivô, e aí o objetivo dele inicialmente é particionar os elementos à esquerda do pivô e os elementos à direita do pivô, transportando todos os elementos à esquerda do pivô, forem maiores que ele, para o outro lado. E os elementos à direita do pivô, que forem menores que ele, para o lado esquerdo. Certo? Esse é o objetivo. Vamos ver o pseudocódigo da partição. Então, inicia o I, recebe esquerda, J recebe direita. Tanto esquerda quanto direita são argumentos de entrada da função de partição. Calcula-se o pivô, um laço externo vai manter as iterações ativas enquanto o I for menor ou igual a J. Dentro desse laço externo, nós temos dois laços internos. E o objetivo desses dois laços externos é justamente percorrer o vetor enquanto nós tivermos à esquerda do pivô elementos menores que ele e à direita do pivô elementos maiores que ele. O que ele faz aqui, enquanto V na posição I for menor que pivô e o I for menor que direita, ele continua percorrendo e vai incrementando o I. A mesma coisa ocorre aqui embaixo, no outro laço, só que aqui ele vai verificar a esquerda do pivô. Enquanto nós tivermos elementos maiores que o pivô, ele vai percorrer o J. Ele vai percorrer as iterações e incrementar o J. Por que isso? Que ele está comparando quem é maior e que ele está comparando quem é menor. Nesse caso aqui, ele quer percorrer os elementos à esquerda enquanto ele encontra elementos menores, porque esses eles têm que realmente ficar lá. Uma vez que ele encontrou um elemento maior, ele já para. Por quê? Ele sabe que ele tem que trocar aquele elemento, ele tem que pegar ele e colocar do outro lado do pivô. A mesma coisa ocorre aqui. Ele vai percorrer da esquerda para a direita enquanto houver elementos maiores que o pivô, porque os maiores eles têm que estar lá, naquele lado do pivô. Quando ele encontra um menor que o pivô, aí ele para. Por quê? Porque ele quer trocar esses dois elementos. Então, voltando aqui no pseudocódigo. Nesse caso aqui, como o pivô identificado é o D, ele vai percorrer da seguinte forma. Ele compara, O é menor que D? Não é. Então ele já para ali. Por quê? Ele já identificou um elemento que precisa ir para outra porção desse vetor. Aí a mesma coisa ele vai fazer aqui. Ele vai comparar. A é maior que D? Não é. Opa, ele já para ali naquele momento também. Por quê? Ele já identificou um outro elemento que precisa vir para
primeira parte do vetor. Então aí ele realiza essa troca. Ó. O A vai vir para cá e o O vai vir para cá. E aí ele prossegue. Né? Agora ele vai comparar o A com o D. O D continua sendo pivô. O A é menor que o D? É, ele avança. Parou aqui no R. O R é menor que o D? Não, então ele para aqui. Ele já identificou um elemento que precisa ser trocado. Vai fazer a mesma coisa do lado de cá. O O é maior que D? É, então ele avança. O N é maior que D? É, então ele avança. O E é maior que D? É, então ele avança. Ele para aqui no D. Ó. Então, aonde ele parou? Ele parou no R e no D. Né? O I está aqui posicionado no R e o J está posicionado aqui no D. Isso significa que ele tem que trocar esses dois elementos. Então, ele troca aqui. Ó, o R vem para cá e o D vem para cá. Note o seguinte. E ao término dessa iteração, ou dessa execução da partição, todos os elementos à esquerda do D são menores que ele e todos os elementos à direita do D são maiores que ele. Esse é o objetivo da partição. Depois de finalizar o procedimento da partição, o que ele faz? Ele invoca o procedimento ordena e recursivamente ordena essas partes separadas. Vamos ver o pseudocódigo? Está aqui. Ó. Então, esse é o procedimento ordena. Note que o ordena, ele chama o procedimento partição, passa com o argumento esquerda e direita, o I e o J. Né? Esses elementos aqui vão ser passados como ponteiro para poder atualizar o I e o J. E aí ele verifica, depois de executar a partição, né? Ou seja, depois de obter aquelas partes. Se esquerda for menor que J, quer dizer que eu tenho elementos para ordenar a esquerda do pivô. Então ele invoca, ordena recursivamente, para ordenar esses elementos à esquerda do pivô. Depois ele verifica, né, depois de executar isso aqui, esse procedimento. Se o I for menor que direita, quer dizer que ele tem elementos para ordenar a direita do pivô. Então ele invoca o procedimento ordena para ordenar esses elementos à direita do pivô. Isso recursivamente. Como é recursivamente, então automaticamente ele vai novamente executar a partição para cada parte menor dessa. Ou seja, ele vai dividindo para conquistar. Entendido, pessoal? Então, essa é a explicação do algoritmo Quicksort, né, um dos algoritmos mais utilizados. E na próxima videoaula nós vamos implementar esse algoritmo. Até a próxima, bons estudos!